Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 17 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Então, Jeremias, capítulo 17. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Jeremias 17, 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Jeremias 17, 3. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus termos. Jeremias 17, 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 6. Porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no alto de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 11. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Jeremias 17, 12. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Jeremias 17, 3. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias 17, 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Salmo 17, 15. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Jeremias 17, 16. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Jeremias 17, 17. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal.
Jeremias 17, 18. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze tu sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias, a santificação do sábado. Jeremias 17, 19. Assim me diz o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. Jeremias 17, 20. E diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais com estas portas. Jeremias 17, 21. Assim diz o Senhor, guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Jeremias 17, 22. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias 17, 23. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Jeremias 17, 24. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Jeremias 17, 25. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montando em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Jeremias 17, 26. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares, incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Jeremias 17, 27. Mas, se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Glória a Deus, aleluia. Bem, vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 17 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Há vários comentários. O primeiro é o seguinte: o pecado é o 17:1, o primeiro. O pecado de Judá está prontamente arraigado em seu povo. É comparado a uma inscrição gravada indelevelmente numa tábua de pedra. A obediência pode tomar o lugar da rebelião só quando Deus grava sua lei no coração das pessoas. Agora, 17:3. A montanha do campo é uma referência ao Monte Sião, o local do templo em Jerusalém. Os altos eram lugares de adoração a deuses pagãos. O Monte Sião, onde está o templo de Jerusalém, não é? 17, de 5-8. A maldição de confiar na força humana é contrastada com as bênçãos de confiar em Deus. A pessoa que confia no Senhor do conserto e se sujeita à sua vontade é abençoada, como esta passagem afirma e exemplifica. As palavras destes versículos são bastante parecidos com as do Salmo 1. 17, de 9 a 10. O coração, em hebraico leb, é uma referência à mente, à origem dos pensamentos, sentimentos e ações. Os hebreus consideravam o coração o centro da vida. Ele é terrivelmente enganoso e sua enfermidade é incurável. Deus não apenas o conhece, mas também o sonda. Juntos, coração e pensamentos abrange as emoções humanas e os elementos ocultos do caráter e da personalidade de um indivíduo.
Com relação ao versículo 11. Esta analogia da natureza retrata a prosperidade dos perversos como uma ilusão tola. De acordo com a crença popular, a perdiz costumava chocar ovos que não havia posto. Quando os filhotes percebiam a diferença, abandonavam a ave que se fazia de mãe. E 17:13. Escrito sobre a terra. Talvez indique algo escrito na areia. E, portanto, esquecido logo em seguida, referindo-se à morte daqueles que rejeitaram Deus. Contraste com aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Tem as referências aqui, mas eu não li. Agora, com relação aos versículos de 19 a 27, né, que é o último versículo de Jeremias, é 27, diz assim: a observância do sábado era de suma importância para o futuro de Judá. Se o povo guardasse esse dia conforme Deus havia instruído, a terra seria abençoada. Se violasse sua santidade, Jerusalém seria destruída. Neste caso, a observância do sábado simboliza o relacionamento do povo de Judá com Deus em sua totalidade. Maravilha, não é isso? Muito bom, realmente. Agora vamos para aquele terceiro momento em que fazemos a leitura de uma devocional aqui da Elizabeth Georgia, né? Que está nessa Bíblia aqui. A Bíblia é segundo o coração de Deus, já li a referência algumas vezes. Então, diz assim, hoje nós vamos ler, nós lemos um coração fervoroso no último dia, na última leitura, né? E hoje vamos ler as primeiras coisas primeiro. Diz assim, Provérbios, está inspirado em Provérbios 3:9, não é isso? Está na página aqui 713. Está inspirada em Provérbios 3:9. Então, vamos ler aqui o que está escrito em Provérbios 3:9. Diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém, aleluia, glórias a Deus. Se a lista de seus afazeres jamais tem fim, ou, pior ainda, se nem mesmo chega a fazer menção a algo, você precisa saber que existe uma prioridade a ser colocada nessa lista. Amém, aleluia, glórias a Deus. Põe as coisas mais importantes primeiro, por mais ocupada que esteja. Tente dar a Deus os primeiros minutos de seu dia. Leia um capítulo de seu livro favorito na Bíblia, uma parte das Escrituras que jamais explorou. Ore por direção e força. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 3:9 nos instrui a honrar o Senhor com as premissas de tudo que nos foi dado. E o resultado prometido é que você terá fartura, será abençoado em seu espírito e em sua vida prática, quando fizer questão de dar a Deus as primeiras coisas de cada novo dia. Tenha um compromisso com o Senhor. Mantenha-o em primeiro lugar em sua lista de prioridades. E você se surpreenderá com quanto será realizado no restante do dia. É verdade, amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor, há quanto tempo não ponho a Ti em primeiro lugar? Quero que sejas o centro de minha vida e sei que isso significa que deves ser o início do meu dia. Meus primeiros pensamentos, minhas primeiras ações. Entrego tudo isso a Ti, como minha oferta de louvor. Olha que maravilha. Bem, e agora nós vamos partir para aquele quarto momento que nós fazemos o quê? Nós fazemos a leitura de alguns hinos que estão aqui nessa Bíblia, né? Que dentro desta Bíblia tem essa parte denominada harpa vivada e coros. Então, nós estamos lendo sempre a letra desses coros, não é isso? Então, hoje nós já lemos muitos, já estamos mais da metade. Nós estamos lendo... Vou dar uma olhadinha aqui. Espera um instante, foi porque o marcador saiu. Aí... Espera um instantinho.
talvez não tenha sido essa ordem, mas porque eu estou sem um marcador aqui, mesmo que já tenha lido, eu leio de novo, não tem problema. O povo de Deus o festim de glória. Esse é o 450. É o povo de Deus na terra, 455. Não é isso? Então, 455, diz assim. Então vamos ler hoje, 457, o festim de glória, tá? Então, diz aqui assim, que festim de glória para nós há de ser, quando tiver nas nuvens Cristo de aparecer. Nesse evento muito feliz e de prazer também eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo o bem. Estrofe número 2. Nesse glorioso dia, o corpo meu mortal será como de anjos no lar celestial. 457 é o nome desse hino, é o festim de glória, repetindo, não é isso? Então vamos ver agora o 3. Diz assim: que ditosa vinda, a do meu Salvador. Eu estou esperando muito firme em seu amor. Vejamos novamente o refrão. Nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo o bem. O terceiro. Que ditosa vinda, a do meu Salvador. Eu estou esperando muito firme em seu amor. Nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo o bem. Cristo, apressa o dia em que hás de voltar, para ver tua face, eu estou a esperar. Assina é. Nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo o bem. Cristo, apressa o dia em que hás de voltar, para ver tua face, eu estou a esperar. Assina é, como eu já falei, mais uma vez. Nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Guia meus passos, é o 458. Diz assim: guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor de consolação, leva minha estrada da tua luz, a fonte do teu perdão. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Tuas ovelhas fiéis conduz por vales verguéis em flor, ao teu aprisco, Senhor, Jesus, Jesus, nosso bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Na larga estrada vai triste, e só o filho de Belial, triste, faminto, envolto em pó, escravo infeliz do mal. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Senhor dos simples, Senhor Jesus, glorioso Deus de amor, a ovelha errante atrai, conduz ao teu redil, bom pastor. SS assina, lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. E agora o 459, não é isso? As firmes promessas. Porque tem uma música que é assim, né? Firme nas promessas do meu Salvador, mas não é essa não. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não faltarão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa. Em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. Se de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão.
Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e que a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante para te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá, levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso dará coroa de luz. Assina a SN. De Deus muito firmes são as suas promessas, são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém, aleluia, glórias a Deus. Só nos resta agradecer, né? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa mais uma leitura da tua palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Senhor, nós pedimos que todas as pessoas que por acaso vão assistir esse vídeo possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se arrepender dos seus pecados, se converterem ao cristianismo, se batizarem em uma igreja evangélica nas águas e se tornarem membros dessa igreja, dizimistas, contribuir com a obra do Senhor e então nessa igreja servir com seus dons e seus talentos. Muito obrigada, Senhor, que nesse dia de hoje o Senhor guarde todos, Pai. Livra nosso país da violência, guarda todos com saúde, com paz, com tranquilidade, Senhor. Livra de acidentes, de enfermidades, e guarda todos do homem mau, Senhor. Onde houver algum homem que tenha um desejo, Pai, de fazer no seu coração coisas que não te agradam, que ele seja tocado, visitado pelo teu Espírito Santo de Deus hoje, tá? Nos guarda pessoalmente também, Senhor, com a paz que o mundo não dá. Guarda-nos com saúde, com alegria, com disposição, com energia. Tira toda a enfermidade, Senhor, do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.